Graça e paz, gente amiga. Com a graça do Senhor nosso Deus e a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez no programa Serviço do Reino e no canal Pastor Paulo César, para meditarmos na palavra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nesta oportunidade. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, o Senhor Jesus nos dá uma aula de humildade, de simplicidade, nos dá uma aula de conceito, de ser o que Ele é, sem parecer ser, de mostrar a sua grandeza, escondendo-se. E é sobre esta mensagem que eu gostaria que você pudesse meditar junto comigo, e eu peço ao doce amigo Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo, que nos conduza nesta mensagem, para que nós possamos extrair o máximo de entendimento, de lição de vida que o Senhor Jesus Cristo nos deixou através da explanação do apóstolo Paulo na carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Vamos meditar nesse versículo. É uma aula. Filipenses 2:6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo, realmente era, verdade absoluta, Deus na terra, o maior dos maiorais, caminhando entre os homens, convivendo entre os homens, sentando na mesa com os homens, vivendo em um corpo carnal, cheio de poder e de glória e de graça. E mesmo assim, abrindo mão de todo esse poder, se fazendo homem, humilde, carne, para nos ensinar a viver como seres humanos, para nos ensinar a saber que somos totalmente dependentes do poder do Pai Eterno, da sua graça, da sua glória e do Espírito Santo, para nos ensinar a ter um comportamento de irmão, de irmandade, um comportamento de conceito, de respeito. Porque quando você sabe quem você é e quem você pertence, não precisa você explanar e dizer aos quatro cantos deste mundo: eu sou disso, eu sou daquilo. E Paulo falou muito bem disso, a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo e da obra de Deus nessa terra. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E é nesse contexto que eu quero que você cresça espiritualmente, para você saber que o Deus vivo que esteve entre nós na terra dizia não ser Deus, mas era Deus. E hoje ele continua sendo Deus, o mesmo ontem, hoje, amanhã e todo sempre. Ele está dentro de nós. Ele disse não era para ser presente em todo o tempo. Ele poderia muito bem abrir a sua boca e dizer: eu sou Deus na terra. Mas não. Ele preferia deixar as pessoas falar dele. E uns diziam: este é um profeta que nós esperávamos, porque prodígios e sinais faz dele. Nicodemos chamou no secreto e disse: mestre, és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que faz se não for enviado de Deus. É muito bom, irmãos, ouvir as pessoas falar sobre você e não você falar de você mesmo. Não se vangloriar. João escreveu em João 3,30: convém que ele cresça e que eu diminua. É dentro desse contexto que nós precisamos entender qual o evangelho que nós servimos, qual Deus que nós servimos e de que maneira nós nos portamos.
Preste atenção nesta aula que o Senhor Jesus dá. Sendo ele em forma de Deus, teve por usurpação, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, para mostrar o caminho, a verdade e a vida que devemos seguir. Para mostrar a pureza, para mostrar a grandeza de entender que não somos nada e que Deus é tudo. Ele guia nossos passos. E quando nós deixamos o Espírito de Deus conduzir a nossa vida, as palavras torpes, elas caem por terra. O pecado, ele desfalece, ele desaparece. As tentações ficam dominadas. As fraquezas da carne não vão te atormentar. Os pensamentos impuros vão ter que esvaziar da tua mente, porque a tua mente vai ser renovada com o poder, a graça e a glória de Deus através do seu Espírito, que vai falar muito mais que as suas palavras. Vai falar com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26. Vai falar com atitudes que vai fazer você assim, eu estou mudando, eu não sou mais o mesmo. Porque em uma outra situação, nessa situação que eu estou, eu iria agir desta forma ou daquela forma. Mas hoje eu entendo que é um processo de Deus para mim amadurecer e evoluir como ser humano, como pessoa, como cristão, como pequeno Cristo nessa terra. As divergências, as aflições, as dificuldades, as lutas, as batalhas, as intrigas, as perseguições, as murmurações, as calúnias, as traições, nos ensina muito, muito, como devemos descer mais ainda para orarmos, intercedermos e pedirmos perdão, como Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando Jesus disse isso, ele não disse só para aqueles que faziam mal para ele. No contexto geral, ele está dizendo, Pai, a criatura, seus filhos, eles não sabem como agir. Eles precisam de um professor. Eles precisam de um orientador. Eles precisam de um conselheiro. Jesus está intercedendo junto a Deus, dizendo, Pai, não dá para deixar eles sozinhos. Eles precisam de uma companhia fiel. Eles precisam do Espírito da verdade habitando dentro deles, Pai. Pai, me permita entregar o meu Espírito para habitar dentro desses homens, seus filhos, que estão na terra. Permita que eu entre no ser deles, no interior, na mente, no coração, na alma e no espírito, para que eles possam se avivar em espírito e entender que todas essas batalhas, estas lutas, essa corrida desenfreada para chegar a um lugar que não vai te levar ao sossego, porque você chegando numa meta, você quer superar outra, não vai valer de nada. Ele quer dizer assim, Pai, permita que o teu Espírito habite em mim e que eu possa entregá-los a ele, eu posso ser o entregador do Espírito Santo, do Consolador. João 14, 26, o Espírito da verdade que não vai te deixar sozinho, Pai, porque senão eles não vão suportar. Tamanho é a arrogância, tamanho é a fraqueza na carne, tamanho é a falta de entendimento, tamanho é a necessidade de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser visto, de ser temido, de ter poder, mas de nada adianta, porque o poder e a graça é dele. E quando você diminui, que você cresce. E quando você entende que você está para servir e ser servo, aí você evolui, você é servido. Quando você tenta desaparecer, ele faz você aparecer. E quando você fala com ele no secreto, ele te honra publicamente, Mateus 6, 6. E é dentro desta lição, é dentro desse conhecimento, você não precisa dizer que você é. Deus sabe quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe o Deus que você serve.
O teu espírito conhece muito bem você, e você conhece muito bem teu espírito, teus desejos, tuas fraquezas. Você sabe que nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição. Mateus 5,48, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E é nessa perfeição que nós devemos buscar cada vez mais tratar do nosso corpo espiritual, da nossa mente, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. As pessoas falam muito do templo, do corpo físico, da morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Mas eu estou falando do templo santo, do tabernáculo de Deus, da nova aliança, do Espírito da verdade, o mesmo Espírito que deu vida ao Senhor Jesus Cristo e ressuscitou Ele da morte, Romanos 8,11. Esse mesmo Espírito que vivificou Jesus, vive em mim, vive em você. Fosse resgatado, fosse lavado pelo sangue precioso do único justo que não provou pecado, que não tinha pecado, mas que se fez pecado por mim e por você, 2 Coríntios 5,21. E lavado e remido neste sangue, nesta graça, Deus preferiu moê-lo no madeiro por amor a mim e a você, para nos resgatar da condenação eterna. Então hoje, meu irmão, minha irmã, o que nós aprendemos com o Senhor Jesus? É que o mesmo sacrifício que Ele fez por mim e por você, nós devemos fazer pelo nosso próximo. Visitar o caído, visitar o aflito, visitar o enfermo, levar esperança àqueles que não têm esperança, levar uma mensagem de vida para aquele que está num leito de enfermidade próximo à morte, levar uma palavra de fé e de esperança para aquele que está desacreditado, trazer um renovo espiritual para quem infelizmente a alma e o espírito já está definhando, levar uma cura divina em nome do Senhor Jesus, porque Ele cura, Ele salva, Ele restaura. Mas você precisa decretar através do nome poderoso dEle, que é o nome acima de todo nome, Filipenses 2,9, que Ele pode curar, que Ele já curou, que Ele levou todas as nossas pisaduras com Ele naquele madeiro, 1 Pedro 2,24, que em Isaías 53, versículo 3 e 4, que Ele tomou sobre o seu corpo todas as nossas transgressões, e que nós estamos lavados, purificados, alvos como a neve, através do seu sacrifício. Através do seu sacrifício, nós estamos lavados, curados e alvos como a neve. Ele tomou sobre si o nosso jugo, o nosso pecado. E sendo assim, irmãos, nós estamos com os nossos pecados limpos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. Como a lã. E se quiseres e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é ter o Espírito Santo avivado dentro de mim e de você. As pessoas vão ver a luz que brilha em você. A palavra diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Quais são os frutos que você está dando? Qual é a semente que você está semeando? O que você aprendeu com todo o conhecimento? Com toda a teologia? Com todo o tempo que você está buscando a Bíblia, os livros sagrados? Com todo o tempo que você está tentando se aproximar ainda mais de Deus e servir melhor a Deus? Esse conhecimento, esse alimento do pão vivo que vem do céu, João 6,48, é para você entregar a santa ceia, é para você entregar o pão vivo que vem do céu, é para você entregar o cálice que nos lavou do pecado, o sangue do Senhor Jesus Cristo, através das pessoas que por momento ainda não conhecem a verdade, mas que serão libertas por ela. Por isso a palavra diz em João 8,32,
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é esta, que Jesus te libertou, que Jesus te curou, que você está livre pela graça do Senhor, que a lei se cumpriu porque Jesus venceu a lei. E ele diz em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros como a mim mesmo. Amei-vos uns aos outros como a si mesmo. Porque se você amar como você ama o Senhor Jesus e amar como você se ama, você não vai trair, você não vai roubar, você não vai ferir, você não vai matar, você não vai ofender essa pessoa. E quando você se esvazia do teu ego, do teu eu, você se enche do Espírito Santo. Jesus se esvaziou do poder, da graça e da glória. Ele dizia não ser, mas ele era. Ele dizia, diz que você é o rei dos judeus. Ele era o rei dos judeus, de toda a terra, de toda a nação, não só dos judeus. Mas ele dizia, você diz, eu não falo nada. Você não precisa se vangloriar. Deixa Deus te usar. Deixa o nome de Jesus ser exaltado. Jesus continua curando, libertando, salvando, reconstruindo o casamento, reconstruindo família, curando enfermidades com cura divina, dando vista aos cegos, fazendo os paralíticos caminhar, fazendo o surdo ouvir, o mudo a falar. Os milagres, os prodígios continuam acontecendo. As pessoas que são usadas pelo poder e a graça do Senhor Jesus continuam operando prodígios, sinais e maravilhas, da mesma forma que Jesus operava, e de graça dão o que de graça recebe. Esses frutos mostram que você serve o verdadeiro, eterno e único Criador, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que recebeu todo o poder nessa terra e nos entregou através da graça e do Espírito Santo. Irmãos, esta mensagem é a mensagem que o Espírito Santo está entregando. Eu apenas li o versículo 6 de Filipenses 2. E o Espírito Santo está ministrando para nós. E daqui, eu vou parar já a mensagem, mas ele ministra mais do que uma hora. Você precisa apenas crer e acreditar que Jesus te salvou e que te escolheu para você continuar fazendo as obras que ele praticava, visitando os necessitados. A verdadeira religião para com Deus é esta. Tiago capítulo 1, versículo 27. Socorri o órfão e a viúva. Ou seja, ajude. Leva a palavra de fé, de esperança, de paz. Não venha para se amostrar, para ser grande. Não, 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 não. Ajude as pessoas a crescer com você. Porque o verdadeiro líder não é aquele que é maior que todos. Não, não. O verdadeiro líder é aquele que faz todos crescer e se esconde. Jesus praticava os prodígios, sinais, maravilha. A multidão se maravilhava. E ele se refugiava para o monte sozinho, aos pés de Deus, para dizer, Pai, graça te dou, porque tem me honrado. E deixava as pessoas glorificar o nome do Pai. E é isso que nós precisamos fazer. Deixar que o nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo seja exaltado nessa terra. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Romanos 11:36. Tudo é dele, por Ele, para Ele todas as coisas. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. A Ele toda a glória. Eu sou grato a Deus, sim. Grato a Deus por ter me resgatado do lamaçal do pecado, por me tirar de uma vida mundana, de uma vida de engano, de mentira, e por dar esse entendimento de que eu sou filho amado, que eu sou uma pessoa abençoada, que eu tenho a liberdade de falar do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e falar da sua bendita e santa palavra, e levar essa mensagem para você ser liberto da escravidão do pecado, do engano, da mentira, da pornografia, do vício, da fornicação, do adultério, da traição, da mentira, da vida criminosa. Para libertar você através do Espírito Santo de Deus, para que você tenha paz de espírito na tua casa, na tua família, para que você possa resgatar algo que você perdeu e ser resgatado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa estar livre, liberto e declarar
que Jesus te ama e que Ele te libertou. Entregar sua alma, seu espírito a Ele, viver em paz e alegria até a volta do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor que reina e vive para todo sempre. Você é abençoado sim, você é ungido sim, você é merecedor sim, não importa o que você fez, não importa o que você é, o que importa é que Ele te ama, te amou e vai te amar, e Ele te perdoa, te perdoou e você está perdoado. Levanta a cabeça e anda, porque Jesus é contigo. Dá liberdade para o Espírito Santo falar na tua boca. Não precisa você dizer, precisa você ser, e Ele é contigo, você não é sozinho. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, maior é o que está convosco do que está no mundo. 1 João 4,4. Esse versículo já dá uma resposta para você. Levanta a tua cabeça, tenha coragem, tenha bom ânimo, o melhor está por vir, é o retorno de Jesus para nos buscar, no arrebatamento. Até lá eu glorifico e exalto o nome santo do Senhor, e fico feliz em ver os prodígios, sinais e maravilhas, ver pessoas sendo curadas todos os dias, pessoas sendo libertas todos os dias, almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a aceitar Jesus como teu único e verdadeiro Salvador nesta oportunidade, e viver o sobrenatural de Deus nessa terra, porque Jesus te ama e eu também. Medite nessa mensagem, nesta palavra, compartilhe ela com mais alguém, dá o seu like, se inscreva no canal para você receber outras mensagens parecidas como esta, guiadas pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente, você e tua casa, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima mensagem. Lembre-se sempre, Jesus já fez, agora eu e você precisamos fazer o que Ele nos pediu. Ide e anunciar o Evangelho a toda criatura. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarei convosco até o fim dos tempos. Este é o meu chamado, o teu chamado. Este é o nosso chamado. Ir adiante, buscar as ovelhas que estão perdidas por este mundo pecaminoso. Jesus te ama, Jesus está voltando. Não perca mais tempo. Levante a tua cabeça e vem caminhar com Jesus Cristo e seja liberto agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, até a próxima mensagem do canal.